Anatomia das glândulas endócrinas. Sistema nervoso, juntamente com o sistema endócrino, formam o chamado sistema neuroendócrino. O sistema nervoso conduz impulsos nervosos por meio dos axônios. E nas sinapses, que são os locais de comunicação entre um neurônio e outro, estes impulsos nervosos promovem a liberação de neurotransmissores. Áreas específicas do sistema nervoso estimulam ou inibem a liberação de hormônios, os quais podem influenciar os impulsos nervosos conduzidos por meio dos axônios. As glândulas endócrinas liberam na corrente sanguínea moléculas mediadoras que são chamadas de hormônios, os quais são inibidos ou estimulados por áreas do sistema nervoso. Como são glândulas endócrinas, o seu produto de excreção é lançado dentro do sangue, diferenciando de glândulas exócrinas. Então, o sangue levará para todas as células do corpo os hormônios lançados dentro deste fluido. Sistema nervoso e sistema endócrino, em conjunto, coordenam as funções dos demais sistemas corporais. Essas glândulas, elas serão identificadas nessa aula de acordo com a sua localização. Nós temos as glândulas cefálicas, que já foram vistas na aula de diencéfalo, as glândulas cervicais, a cervicotorácica, abdominais, abdominopélvicas, pélvicas e escrotais. Serão apenas identificados os hormônios produzidos e liberados por estas glândulas endócrinas. Glândulas cefálicas. Nós temos a hipófise e a pineal. A hipófise é situada na célula túrcica do osso esfenoide, que é um osso da base do crânio. Ela possui cerca de 1 a 1,5 cm de diâmetro, prendendo-se ao hipotálamo por meio do infundíbulo, que é um feixe de fibras nervosas. Na sua região anterior, nós temos a glândula adenohipófise, que é parte da glândula hipófise. A adenohipófise secreta hormônios de crescimento e reprodução, enquanto que a glândula neurohipófise, que está localizada posteriormente na glândula hipófise, ela armazena e libera 2 hormônios, os quais são produzidos no hipotálamo. Esses hormônios são a ocitocina e a vasopressina. Lembrando que o hipotálamo é um centro integrador entre sistemas nervoso e endócrino. Já a glândula pineal, ela está localizada no epitálamo, região do diencéfalo. Em vista posterior, nós observamos a glândula pineal entre os colículos superiores, que fazem parte do mesencéfalo. A glândula pineal secreta um hormônio chamado de melatonina, que é responsável pelo ciclo sono e vigília, pelo nosso ritmo circadiano, ou seja, quando estamos com sono ou quando estamos acordados, em estado de vigília. Maior quantidade de melatonina é liberada no escuro, enquanto que menor quantidade de melatonina ocorre sob a luz solar intensa. Então, quando estamos sob o efeito da luz, a noradrenalina inibe a secreção da melatonina e nos leva a ter falta de sono. Excesso de luz resulta em falta de sono. Enquanto que no escuro, a falta da norepinefrina, que é também chamado de noradrenalina, estimula a secreção da melatonina, nos levando à condição do sono. Então, no escuro, nós temos como resultado o sono. Aqui nós temos, apontado pelo número 23, a glândula pineal, né, e aqui os colículos superiores. E aqui nós temos, apontado pelo número 11, o infundíbulo, que é onde se prende a hipófise. Então, a hipófise estaria nesta altura, a qual é estimulada pelo
hipotálamo, que é esta região aqui do diencéfalo, o qual também estimula a pineal. Glândulas cervicais. Nós temos a glândula tireoide. A glândula tireoide está logo abaixo da laringe. Aqui nós temos a laringe, que é a estrutura do sistema respiratório, é o órgão da fonação, é onde se encontram as pregas vocais, as quais, quando vibram, produzem o som. Então, esta aqui é a laringe, e logo abaixo dela, nós temos a traqueia. Nós conseguimos observar, logo abaixo da laringe, e abraçando-a, a glândula tireoide, que é composta por dois lobos, unidas por um istmo. Ela tem um suprimento sanguíneo bastante grande. A glândula tireoide, além de estar abaixo da laringe, ela também abraça cerca de 2 a 4 anéis traqueais, já que logo abaixo da laringe nós temos a traqueia. A tireoide é uma glândula, como nós estamos vendo nesta aula, mas nós temos também uma cartilagem, então é importante não confundir. São estruturas diferentes que recebem um nome semelhante. E a tireoide, etimologicamente, tireoide vem de escudo. Parece um escudo, uma estrutura de proteção, que no caso da laringe, realmente é isto que ocorre, uma estrutura de proteção, diferente da glândula tireoide. A glândula tireoide, ela pode ser vista nesta imagem de peça de um cadáver, né? Ela está aqui localizada. E ela produz os hormônios chamados de hormônios tireoidianos, a tiroxina e a triiodotironina, que são chamadas de T4, tetraiodotironina, ou T3, de acordo com a quantidade de átomos de iodo. Estes hormônios, eles regulam o uso de oxigênio pelo corpo, regulam os metabolismos basal e celular, e controlam também o crescimento e desenvolvimento do nosso corpo. E a glândula, né, ela pode produzir também calcitonina, a qual participa da homeostasia do cálcio. Como glândulas cervicais, nós temos também as paratireoides, que estão localizadas posteriormente na glândula tireoide, atrás de cada lobo da glândula tireoide. Nós temos aqui identificados em verde. São cerca de 2 glândulas paratireoides, porém, pode existir cerca de 3 ou 4 posteriores a cada lobo. Produzem principalmente o hormônio chamado de paratormônio, que de forma geral aumenta o número e a atividade dos osteoclastos, o qual aumenta a absorção óssea. Também faz alterações nos rins e promove a formação de calcitriol, envolvido no controle nos níveis de vitamina D. Glândula cérvico-torácica, chamada de timo. O timo possui 2 lobos, geralmente, e situa-se na região do mediastino, logo atrás do osso externo. Aqui nós temos o timo. Nas crianças, o timo ele é grande, possui uma massa de cerca de 70 gramas. Após a puberdade, há a substituição do tecido tímico por tecido adiposo e conjuntivo. Isso significa que a função do timo vai perdendo a sua capacidade. Na maturidade, a glândula se atrofia e nos idosos pode ter cerca de 3 gramas apenas de massa. Isto pois, o timo produz hormônios que são responsáveis pela proliferação e maturação das células T, que são um tipo de glóbulo branco, responsáveis pelo desenvolvimento do sistema imunológico, que é muito importante nas crianças. Essas células T também destroem micróbios e substâncias estranhas, além de retardar o nosso processo de envelhecimento.
Como glândulas abdominais, nós temos as glândulas suprarrenais, ou também chamadas de adrenais. Como o próprio nome indica, as glândulas suprarrenais, elas estão em cima dos rins. Especificamente, elas estão localizadas no polo superior de cada rim. E tem um formato de pirâmide achatada, sendo também bastante vascularizadas. Aqui nós vemos as glândulas suprarrenais nessa peça natural. Aqui do outro lado, bem uma pequena porção da glândula. A glândula suprarrenal, ela é dividida numa região chamada de córtex, que é a parte mais periférica, né? Córtex vem de casca, está na periferia. Córtex da adrenal, que constitui de 80% a 90% da glândula e produz os seguintes hormônios: os mineralocorticoides, né, que controlam o equilíbrio de minerais no nosso corpo, como sódio e potássio, produz glicocorticoides e andrógenos, que é o precursor da testosterona, e também de estrógenos. As glândulas suprarrenais possuem uma região interna, que está no meio, por isso chamado de medula, da adrenal, que produz a epinefrina, ou adrenalina, e norepinefrina, ou noradrenalina. Temos também o pâncreas, como glândula abdominal. O pâncreas, ele é uma glândula mista. Portanto, possui uma porção exócrina, cujo produto não cai no sangue. Este produto é o suco pancreático, que está envolvido no processo da digestão, e possui uma porção endócrina. O tecido endócrino do pâncreas é referenciado como ilhotas pancreáticas, ou Langerhans. O pâncreas, ele se situa posteriormente e um pouco inferior ao estômago. Portanto, ele está à esquerda da nossa cavidade abdominal, acompanhando a localização do estômago. E divide-se em cabeça, corpo e cauda. A cabeça do pâncreas está voltada para o duodeno. Esta aqui é a cabeça do pâncreas, na peça natural. Está voltada para o duodeno, né? O duodeno, então, ele emoldura a cabeça do pâncreas. Nós possuímos o corpo do pâncreas e a cauda, que está voltada para o baço. Aqui nós temos o baço. Possui cerca de 12 a 15 centímetros de comprimento e produz glucagon, insulina e outros hormônios. O glucagon e a insulina são bastante conhecidos e regulam principalmente os níveis de glicose no sangue. A insulina favorece a quebra de glicose e o glucagon favorece a concentração de glicose no sangue. Como glândula abdominopélvica, nós temos a placenta, que obviamente ela é formada durante o período gestacional e é expulsa na hora do parto. É o local de troca de nutrientes e resíduos entre a mãe e o feto, sendo que o seu desenvolvimento ocorre durante o 3º mês de gravidez. Ela permite que oxigênio e nutrientes se propaguem do sangue materno para o sangue fetal, enquanto que o dióxido de oxigênio e resíduos se difundam por meio do sangue do feto para a mãe. A placenta, ela constitui uma barreira protetora que armazena nutrientes e produz hormônios. É importante dizer que essa barreira protetora, ela não é 100%, não causa 100% de proteção para o feto, já que alguns vírus, como o vírus da AIDS, do sarampo, da rubéola, eles se propagam por meio da placenta. E também algumas substâncias, como o álcool, podem passar também da mãe para o feto,
comprometendo o desenvolvimento, principalmente de sistema nervoso do feto. As glândulas pélvicas, nós temos os ovários, que são as gônadas femininas, situados na cavidade pélvica e produzem hormônios sexuais femininos. Já foram vistos a propósito do sistema reprodutor feminino. Os ovários regulam, os hormônios produzidos pelos ovários regulam o ciclo reprodutivo, mantêm a gravidez e preparam as glândulas mamárias para a lactação. Produzem também inibina, que é um hormônio que inibe um outro hormônio, chamado de folículo estimulante. Produz também a relaxina, que age nas cartilagens, preparando o canal do parto para a expulsão do feto, relaxando essas cartilagens. E são responsáveis também pelas características sexuais secundárias da mulher. Características sexuais secundárias que podem ser exemplificadas como a diferente distribuição de pelos, a diferente deposição de gordura no corpo, o tom da voz, também diferente entre homens e mulheres. Glândulas escrotais são os testículos, que também já foram vistos em sistema reprodutor masculino, e são as gônadas masculinas produtoras do hormônio testosterona. Este hormônio regula a produção de espermatozoides e estimula o desenvolvimento e a manutenção de características sexuais secundárias no homem, produzindo também a inibina. Obrigada pela atenção.